em Gênesis capítulo de número 4. Diz assim, Gênesis 4. Olha só que coisa interessante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, maior é a minha maldade, que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse a Lameque, suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amado, essa passagem que ela fala, né, de uma interpretação errada que Lameque teve da passagem, da palavra de Deus. É muito interessante, porque muitas pessoas interpretam às vezes o texto bíblico errado, e a interpretação errada faz com que as pessoas tenham atitudes erradas. Deus diz que nós erramos por não conhecermos a Escritura. Então, nós precisamos interpretá-la literalmente, como a Escritura diz, para que nós possamos, através dessa interpretação, né, literal do texto, possamos entender o que Deus quer falar conosco. Essa passagem aqui ela é bem clara. Essa passagem fala que Deus tem 2 ofertantes, Abel e Caim. Ao cabo de dias, eles vão levar a oferta. Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, chega o tempo de entregar as ofertas. Caim vai entregar a oferta, Abel vai entregar a oferta. Deus recebe a oferta de Abel, mas Deus rejeita a oferta de Caim. Por que Deus aceita a oferta de Abel e por que Deus rejeita a oferta de Caim? Simples, porque Deus havia recebido Abel. E, consequentemente, junto com Abel, Deus recebeu a sua oferta. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Deus havia rejeitado a Caim. É muito claro isso, é simples. Você vive o princípio, o que você gera é fruto do princípio. Se você está fora do princípio, o que você gera é fruto de estar fora do princípio. Ou então seria obras da carne. Por causa disso,
Deus recebe as ofertas de Abel e Deus rejeita a oferta de Caim. E aí nasce o quê? Uma inveja no coração de Caim. Deus faz um discipulado com Caim. Chega até Caim e diz para ele que o pecado já está à porta. Olha só o que diz no versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Deus está dizendo para Caim assim: Caim, você ficou chateado porque eu não recebi a tua oferta? Você ficou triste? O seu semblante descaiu? Eu quero dizer para você o seguinte: se você fizesse a coisa certa que eu te mandei, eu receberia você também. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu recebi o seu irmão e não recebi você porque você está fazendo a coisa fora do propósito. Você está fazendo a coisa fora da regra. Você está fora do princípio. E é por isso que eu não te recebi. Aí ele continua dizendo: porém, o que eu quero dizer para você é que se você não fizer a coisa certa, o pecado já está aí, ó, na porta do teu coração. Cabe a você dizer sim ou não para o pecado. Cabe a você dizer sim ou não para os princípios. Somos nós que decidimos. A decisão é nossa. Nós decidimos se nós vamos atuar no princípio, se nós vamos atuar fora do princípio. E então Deus falou para ele assim: olha, aporte para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Quer dizer, nós temos desejos que são fora do princípio, mas cabe a cada um de nós dominar sobre esse desejo. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir com que os desejos, os nossos desejos da carne, seja maior do que o princípio estabelecido por Deus, que é a palavra de Deus. E falou Caim com seu irmão. Depois de Caim ter recebido esse discipulado, essas instruções, ele vai para o campo, no 8, ele vai no campo e ele mata o seu irmão no versículo 8. No versículo 9, diz assim que Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está seu irmão? E aí ele responde: porventura sou eu o tutor, um guardador do meu irmão? Quer dizer, eu não sei onde ele está. Brigando com Deus, estando errado. É muito sério isso. Tem pessoas que andam brigando com Deus, sendo que estão vivendo errada. Estão fora da palavra, estão fora do princípio e estão brigando com Deus. Dizendo: Deus, por que disso? Deus, por que daquilo? Deus, por que daquilo? Sendo que está errada. Não tem como, filho. Temos que fazer a coisa certa. E aí o Senhor diz assim para ele: agora maldito és tu, desde a terra que abriu a boca para receber a vida do teu irmão, o sangue do teu irmão. Então Deus disse: olha, a terra está maldita, você está maldito agora por causa dessa atitude sua, por causa disso que você fez. E diz que quando você começar a lavrar a terra já não vai ter mais a mesma produtividade. Você será fugitivo e errante sobre a terra. Tá? Então você vai ser alguém procurado. Você vai estar fugindo sempre. É verdade, querido. Quando a pessoa faz uma coisa errada, ela fica fugindo, ela fica tentando esconder, ela fica tentando sair de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, para outro. Pode perceber. É a síndrome de Caim. Há pessoas que erram e que não confessam, que não pedem perdão, que não entra no princípio, ela fica fugindo. Tem pessoas que não param a igreja, ela sai de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra. O problema não está nas igrejas, o problema está na pessoa. Mas ela não quer pedir perdão, ela não quer confessar. E ela vive na síndrome de Caim. Aí acontece o quê? Que Deus chega e diz assim para Caim. Caim diz assim: o Senhor, porém, diz, portanto, no versículo 14: eis que hoje lança-me da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aqui agora, Caim faz uma sentença para ele, diz: olha, eu estou ferrado, porque o pecado que eu fiz é horrendo, e qualquer pessoa que ficar sabendo que eu matei meu irmão, a pessoa vai querer me matar. Aí Deus, então, no afã de proteger o princípio, porque o Caim já tinha julgado, ele diz assim: olha, o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então Deus pega agora, coloca uma marca em Caim, e disse: olha, a regra é essa, a lei é essa, quem matar o Caim, o juízo que eu lancei na vida dele, o julgamento que eu fiz para ele, a vingança que eu dei para ele, eu vou fazer isso com a pessoa, 7 vezes. Então, não é para ninguém matar o Caim. A intenção de Deus era acabar, era encerrar a questão do assassinato ali. Era essa a intenção de Deus, era encerrar. Vamos pôr um ponto final nisso. Acaba por aqui o assassinato. Porém,
a história continua, e no versículo 19 fala de Lameque, que já é um descendente de Caim, que com certeza conheceu essa história, ouviu essas histórias, ficou sabendo de tudo que aconteceu. Lá na frente, o que ele faz? Ele chama as duas mulheres dele, chama Ada e a Zila, e diz assim para elas, olha, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, versículo 23, ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, Deus colocou uma proteção em Caim, porque Caim matou o irmão dele. Então, se Caim, matando o irmão dele, recebeu uma proteção, e há de ser que quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes, então quem me matar vai ser vingado, ou 70 vezes 7, no caso, 490 vezes. Olha a intenção dele. Ele pega um texto que Deus coloca para encerrar com o assunto do assassinato, do mal, e agora ele pega aquilo como proteção, dizendo, já que ele fez isso e foi protegido, e ninguém pode matá-lo, porque ele está guardado, então eu muito mais. E você vai ver que essa é uma ideia que habita entre os assassinos, né? A pessoa que mata, ela se sente protegida, porque todo mundo tem medo de colocar as mãos nela. Todo mundo tem medo, porque sabe que se fizer isso, a pessoa vai ser julgada. Porque outras pessoas, elas vão tentar se levantar para poder vingar a morte daquela pessoa. Então é um julgamento, um juízo terrível. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de interpretar o texto sagrado como que Deus queria finalizar, que Deus queria encerrar, as pessoas fazem isso para terem autoproteção. Tá? E Jesus lá na frente, ele diz assim, perguntaram para Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz, não digo 7, mas 70 vezes 7. E aqui é interessante porque Jesus consegue, através da palavra dele, encerrar a questão do pecado. Porque o pecado tem que ser encerrado. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou todo o nosso pecado. Então não há mais porquê da vazão, não há mais porquê da importância, não há mais porquê da relevância ao pecado. A Bíblia diz que Jesus, estando na cruz do Calvário, enquanto todas as pessoas ali xingavam ele, cuspia nele, enfim, fazia tantas coisas, a Bíblia diz que ele olhou e disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Entendeu? Eles não sabem. Então, esse é o encerramento do pecado. Como é que você resolve essa questão do pecado? Qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus é que houvesse perdão, da mesma forma como ele estava colocando ali o perdão para Caim, para que encerrasse essa questão, para que ninguém mais assassinasse ninguém, para que ninguém matasse mais ninguém. Mas no caso, Lameque interpretou errado e pegou isso como proteção para ele poder pecar. Então a palavra de Deus para a tua vida hoje é essa, que você possa perdoar o seu irmão, perdoa o seu irmão, perdoa aquelas pessoas que te feriram, perdoa aquelas pessoas que te fizeram mal. Não tenta pegar essa palavra de vingança, não, mas porque ele fez isso para mim, eu vou fazer o dobro. Porque ele fez aquilo para mim, eu vou fazer aquilo outro. Não faça isso. Não faça isso porque não é essa a intenção de Deus, nunca foi a intenção de Deus. Porque Deus precisa receber não apenas a nossa oferta, mas Deus precisa nos receber primeiro. Deus precisa receber você primeiro. Tudo que você fizer para Deus, antes de tudo, Deus precisa receber você. Se você tentar fazer alguma coisa para Deus, mas Deus não receber você, nada do que você faz tem valor. Então, e como é que Deus vai fazer isso? Através do encerramento do pecado. Nós temos que encerrar o pecado. E a maneira de encerrarmos o pecado é através do perdão. Através do perdão nós colocamos um fim, nós colocamos um encerramento em tudo. Foi assim que Jesus disse para nós que nós deveríamos ser. E se Caim tivesse entendido isso, Lameque não teria matado 2 pessoas. Tá? E lógico que Lameque não entendeu e a geração deles foi tão degradante, que a Bíblia chega mostrando no dilúvio que toda a raça humana estava pervertida. O assassinato já era prática comum entre eles. E muitos dos assassinatos eram feitos até mesmo para adorar outros deuses. Então é muito sério isso, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então ou nós colocamos um final na história do pecado, ou então o pecado nos domina. É o que Deus disse. Caim, coloca um fim, porque o pecado está batendo na porta do seu coração. Cabe você rejeitar. Ou você rejeita, ou então você será dominado por ele. Muitas pessoas têm sido dominadas pelo pecado, porque não encerra essa questão. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo já te perdoou. Jesus Cristo na cruz do Calvário já entregou para você o perdão. Aquele que mandou você perdoar 490 vezes, estava disposto a perdoar muito mais do que isso. Então receba o perdão nessa manhã e deixa Deus abençoar a tua vida. Tá bom? Fique na paz. Deus abençoe.